Meus queridos, graça e paz, tudo bem? Você que faz parte do ITS e está fazendo o curso de Hebraico para Pregadores, agora nós teremos uma nova faceta desse curso, que é aprender um pouquinho do texto hebraico junto comigo, mas agora em vídeo. Observe, cada dia eu vou tentar passar uma informação nova para vocês, mas prometo que será pelo menos de forma semanal. Então começaremos no texto de 1 Samuel e eu quero que você utilize a sua interlinear, que eu já indiquei para vocês, e a interlinear é essa aqui, ó, volume 2, essa interlinear, que nós começaremos a estudar o livro do profeta Samuel. Primeiro detalhe que eu quero que vocês saibam e aprendam, grave, tá? É saber que este texto está dentro daquilo que nós chamamos de profetas anteriores, e não é livro histórico. Livro histórico é a partir da divisão grega, porque na Bíblia hebraica esse livro faz parte dos profetas, e chamados profetas anteriores, tá? Nevim, Rishonim. Depois, nós temos uma outra observação, que esse livro, ele não é como na nossa Bíblia, 1 Samuel e 2 Samuel. Na verdade, é um livro só, tá? É o livro de Shemuel, é um livro só, e não é dividido em 2 tomos. Na nossa Bíblia está dividido em 2 tomos, primeiro e segundo tomo. Na Bíblia hebraica, um tomo só. Então, nós vamos fazer uma análise a partir do texto hebraico. Vou ler primeiro o interlinear hebraico, uma tradução mais literal, e depois lerei na revista atualizada, tá bom? Para você ter uma noção mais prévia e falarei alguns significados dentro do versículo de número 6. Diz assim, no texto interlinear: e a provocava a irritação, a angústia dela, também provocação, por causa de o irritar dela, porque fechou Yahvé em torno de o útero dela, tá? Então nós temos em hebraico Ve'ri'asatá, saratá, gam ka'as, ba'avur, rachemá, ki sagar, Adonai, be'ad rachemá. Ok? Então, li mais devagar para que você consiga acompanhar. Ok? E aí, nós temos agora o versículo de número 6 no texto Revista Atualizada. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, nós temos um texto do grande complexo terrível que acontece com a nossa irmã Ana. Vamos pensar algumas palavras. A primeira palavra é a palavra sará. Sará, já deixei aqui e depois eu vou mandar para você o material em e-book, tá? Sará. Sará em hebraico é amarrar, oprimir, hostilizar. Então, a ideia da Penina, provocando a Ana, é oprimir, amarrar ela dentro da dor. Segunda palavra que nós temos, que nós vamos pensar, é a palavra ka'as. Fala comigo, ka'as. Ka'as. Ka'as é provocar, irritar, incitar a ira. Isso está aqui no piel, tá? Então está numa intensificação, está intensificando, porque ela não parava, era de forma contínua, metodológica. Ela sabia método de como ferir a Ana a partir da sua falta de fecundidade. Ok? Nós temos uma outra palavra, que é a palavra ka'as, em hebraico, que é utilizada mais uma vez como vexame, ira e provocação, que é um recurso literário dessas palavras cognatas, que são construções para fazer com que você perceba que há uma repetição proposital no texto. Por que o texto está repetindo? Porque o texto está dizendo que é de forma excessiva. É assim que o hebraico usa seu recurso de superlativo, fazendo com que a palavra seja repetida. Então ela irrita, seria assim, irritando cada vez mais. É uma forma avassaladora, terrível. Segunda palavra que nós vamos ver aqui é a palavra ra'an. Ra'an é utilizado para trovejar. Isso, ra'an. E trovejou sobre o povo de Israel, quando é utilizado no texto em que Deus fez trovejar. Essa palavra tem a ver com causar irritação profunda. Esse é o propósito da Penina, causando irritação profunda, querendo fazer com que Ana se estresse, que a Ana se exploda de raiva. Então, ela troveja sobre a cabeça da Ana, ela faz tempestade, ela perturba, é uma perturbação. Então, assim como o trovão causa uma perturbação na pessoa que está desapercebida, assim causa perturbação no coração e na vida de Ana. E aí você tem o termo, né, para Yahvé, que é o termo que a gente utiliza como Adonai, que é o Senhor que se manifesta aqui. E aí você tem uma palavra importante, que é a palavra sagar. Fala comigo, sagar. Sagar é encerrar, sagar é trancar,
trancar, sagar é fechar. Então é a ideia em que Deus está trancando a madre dela. Não é ela que não pode gerar filho porque não quer gerar filho. Não adianta tomar mandrágoras como foi dado para Raquel tomar mandrágoras. Não, não adianta. Aqui o que você tem é uma questão importante. Deus trancou e não tem como gerar filho. Então não adianta tomar um remédio para gerar, para fecundar, não adianta. Foi o próprio Deus que fez isso. Isso Deus fazia algumas vezes para trazer alguém para ele. E aí nós temos uma palavra importante também, que é a palavra rechem. Rechem. Repita comigo, rechem. Rechem é a palavra usada para útero, é a palavra usada para ventre, é a palavra usada para a ideia de alguém poder engravidar. Filhos do Rechem, filhos do útero. Ok? E aí, para nós fecharmos, eu coloquei aqui uma aplicação muito rápida para que você entenda, é que essa declaração, ainda que Penina fosse um instrumento humano de aflição, uma restrição da fecundidade, procedia dos desígnios insondáveis do Senhor. A Penina está utilizando de aparentemente um defeito de Ana, uma dificuldade de Ana, para tornar a vida dela um inferno. Tem gente que só precisa de um detalhe. O texto não diz que a Ana era uma má esposa, não diz que era uma má amiga, o texto não diz que a Ana era uma má pessoa, o texto não diz que a Ana era ruim de pago, nada disso. O texto só diz que ela tinha uma dificuldade. E uma dificuldade, para quem não presta, é o suficiente para tornar a tua vida um inferno. Então, entenda esse texto dentro da dimensão hebraica. A Penina não é só alguém chata, não é. A Penina é alguém que provoca para trazer angústia, para trazer aperto. Ouça esse vídeo mais de uma vez, dá pausa, anota aí que vai ser muito bom para você.